À medida que bombas atômicas eram lançadas sobre as principais metrópoles ao redor do globo, a população buscava refúgio, mas sem sucesso. Subitamente, a civilização tal como a conhecíamos foi arruinada. Cada banco de dados e instituição que preservava informações sobre nossas identidades, realizações e costumes foi aniquilado, sobrevivendo apenas um reduzido grupo de crianças ao redor da Terra, abrigados nos bunkers mais ocultos que conseguimos encontrar. Nenhum adulto sobreviveu, e tudo referente à humanidade pré-detonação estaria destinado ao esquecimento dentro de poucos séculos. Enquanto traçamos os contornos do passado, cada momento se revela um fragmento do vasto mosaico humano. Convido você a viajar conosco, onde cada história é um farol que dissipa as trevas do esquecimento. Junte-se a nós, para acompanhar a odisseia do conhecimento. Sim, existiriam narrativas, folclores e lendas, mas na ausência de registros históricos precisos do período anterior à derradeira guerra global, seria impossível para nossos futuros descendentes entenderem nossa essência. Apesar de se parecer com ficção, a realidade é que eventos assim poderiam ter ocorrido antes, excluindo o elemento nuclear, pois nenhuma prova sugere que armamentos nucleares fabricados pelo homem existiram previamente a J. Robert Oppenheimer. Esse personagem foi um físico teórico norte-americano, frequentemente chamado de pai da bomba atômica, por seu papel de liderança no Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial. O Projeto Manhattan foi o programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras armas nucleares. Nascido em 1904 e falecido em 1967, Oppenheimer foi fundamental no desenvolvimento da bomba atômica e, mais tarde, expressou remorso sobre os resultados de seu uso em guerra, especialmente após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Após a guerra, ele se tornou um defensor do controle internacional das armas nucleares e um oponente do desenvolvimento da bomba de hidrogênio. O nome de Oppenheimer é frequentemente associado à era nuclear, ciência atômica e questões éticas e filosóficas relacionadas ao poder nuclear. Ele é uma figura icônica da ciência e da história do século XX. O resto, contudo, poderia ser fato, dada a quantidade de informações que desconhecemos a respeito da nossa Terra e dos seres humanos. Em algum momento, estávamos mais cientes, até o incêndio na cidade de Alexandria, Egito, arrasar a Biblioteca de Alexandria. Avalia-se que a biblioteca continha ampla quantia de manuscritos da Assíria, Grécia, Pérsia, Egito, Índia, entre outras nações. Infelizmente, ao transformarem-se em cinza, um conjunto valioso de informação sobre o mundo antigo se desvaneceu. Diversas suposições circulam sobre quem provocou o incêndio. Júlio César é frequentemente acusado, pois estava encaminhando suas forças para o Egito, quando uma esquadra egípcia o interceptou. Segundo rumores, os navios de César, em desvantagem numérica, incendiaram todos os navios no porto, causando um incêndio que se alastrou pela cidade, incluindo a biblioteca. Uma hipótese alternativa aponta para um dos conquistadores islâmicos do Egito, o Califado. Reza a lenda que os pergaminhos foram usados como combustível para milhares de banhos termais na cidade. Há ceticismo quanto à veracidade dessa narrativa, questionando-se o motivo pelo qual um muçulmano destruiria textos que consideravam sagrados no Islã. Provavelmente não foi um incêndio repentino, nem uma tentativa de criar combustível, mas uma série de eventos que levou à deterioração da biblioteca, culminando em um incêndio. Mas quem a incendiou não é a questão mais profunda, e sim que saberes lá estavam que desapareceram. Quais reflexões de historiadores e filósofos sobre a humanidade se extinguiram? Indagando sobre nosso passado longínquo, humanos primitivos demonstravam um entendimento apurado de cálculos e mecânica, o que permitiu estruturas como a Grande Pirâmide e a própria Biblioteca de Alexandria se materializarem. Atualmente, algumas pessoas desembolsam vultosas quantias para aprender o que nossos ancestrais entendiam intuitivamente. Os primeiros homens surgiram há cerca de 300 mil anos, durante o auge da última era glacial, um período áspero para emergir. Inicialmente pequenas e crescendo paulatinamente, as populações humanas evoluíram. A pré-história, nossa era mais remota, perdurou até cerca de 3000 a.C.,
Este período foi caracterizado pelo invento de instrumentos líticos e, crucialmente, a transformação das atividades de coleta e caça para a agricultura e produção de alimentos. Os indivíduos na Idade da Pedra se abrigavam em cavernas rudimentares, tendas simplórias, aprendendo a dominar o fogo, o que propiciou o calor doméstico, proteção contra predadores e cozimento de alimentos, como os imponentes mamutes lanosos, cervos e bisontes. Ademais, foram pioneiros em deixar marcas artísticas, gravando figuras humanas e animais nas paredes cavernosas ou entalhando itens. Findou-se a época com o polimento de suas ferramentas, que evoluíram para formas afiadas, como lanças e flechas, e gradualmente começaram a assentar-se predominantemente em aldeias, impulsionando a agricultura. Temos conhecimento disso pelas ferramentas encontradas em solo arado. Quando se estabeleceram, progressos ocorreram na construção domiciliar, costura e tecelagem. À medida que a civilização humana se expandia, algo peculiar sucedeu. Nossas atividades impactaram o ambiente natural a um grau antes não visto. A diversidade de flora e fauna era outrora estável, mas desde aproximadamente 4.000 a.C., o homem alterou nosso ambiente num ritmo ascendente. Por volta de 3.000 a.C., chegamos à Idade do Bronze, persistindo até cerca de 1.300 a.C., quando a metalurgia impulsionou ferramentas e armas mais eficientes. Guerras incitaram a ascensão de governos e religiões organizadas. Foi nesta era que a humanidade também começou a manejar tecnologias complexas, como o torno de oleiro e a produção de tecidos, abandonando as peles animais. E talvez mais notório, testemunhamos o nascimento da escrita, como os hieróglifos egípcios, os primeiros registros conhecidos. Avançando para a Idade do Ferro, de 1300 a 900 a.C., a humanidade estava numa fase fervilhante. Vimos a invenção da forja de ferro, que rendeu uma produção em massa de utensílios e armamentos. Domicílios adequados para 4 pessoas, alguns até com estábulos para animais domesticados, começaram a surgir. Evidências de um planejamento urbano primordial, com arruamentos e sistemas de água, também vieram à tona. Agricultura, arte e crenças evoluíram. E, por fim, desenvolvemos meios de documentar nossos feitos de maneira escrita. À medida que adentramos períodos pré-históricos, as evidências tornam-se menos claras, mas sempre haverá hipóteses sobre como poderiam ser nossos antecessores. Da forma que os ideais gregos sobre deuses poderosos existiam para explanar as vivências cotidianas e sentimentos, nós também desenvolvemos teorias a respeito da história humana. Uma dessas hipóteses é a Eva original, uma humana da qual todos nós, literal ou metaforicamente, descendemos. Tal possibilidade tornou-se viável ao descobrir, através do sequenciamento de DNA nos anos 80, que essa Eva pode ter vivido não muito antes de 120.000 anos atrás. Crânios encontrados no leste africano forneceram pistas sobre suas características e o possível local onde habitava. A conjectura sobre Eva diante a realidade ultrapassou o reino da religião, tornando-se uma personagem central na busca pela ancestralidade comum humana. A ideia fascinou o imaginário coletivo globalmente. Relacionado às teorias sobre antigos avanços humanos, houve épocas em que se assumia que humanos primitivos careciam de consciência plena. Hoje, essa noção foi descartada, mas o ceticismo quanto à sua inventividade persiste. Ainda que indistintos, indícios de sepultamentos principescos e grandes edificações mostram que comunidades paleolíticas superiores, de 50.000 a 15.000 a.C., possuíam estruturas sociais mais complexas do que se supunha. Enterros extravagantes no oeste euroasiático e a descoberta de templos megálitos na Turquia implicam uma coordenação e colaboração humanas significativas. Tais achados indicam que a vida paleolítica talvez fosse mais organizada, quiçá com hierarquias e dinastias. Conforme a Terra sobrevive além dos ciclos humanos, permanecemos questionando sobre civilizações que nos antecederam. Existiria, hipoteticamente, uma sociedade pré-diluviana abastecida por agricultura e populacionalmente densa que pudesse ser considerada uma civilização? Eventos geológicos poderiam guardar segredos de uma existência industrial análoga à nossa, mas que se extinguiu.
Vestígios como o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, ocorrido há aproximadamente 55 milhões e meio de anos, sugerem um aquecimento global comparável ao de hoje. A narração da história humana, embora tecida por avanços magníficos e realizações grandiosas, deixa um aviso sobre negligenciar as entidades responsáveis pela preservação e disseminação do conhecimento. Assaltos à erudição podem ocorrer através da violência explícita ou do desinteresse latente. Exemplos históricos, como a Revolução Francesa, a Revolução Cultural Chinesa e a situação contemporânea no Iraque e Mali, mostram bibliotecas alvos de extremistas. No Reino Unido, mais de 800 instituições públicas foram fechadas na última década por escassez de financiamento governamental. Diante do avanço da era digital, conglomerados de tecnologia detêm crescentemente nosso patrimônio informativo, e a regulação acerca do uso desses dados e narrativas é mínima. Por fim, serão nossas vivências que narrarão a história de nosso mundo. No exato momento que bombas atômicas seriam lançadas sobre as principais metrópoles ao redor do globo, a população buscaria refúgio, mas sem sucesso. Subitamente, a civilização tal como a conhecíamos seria arruinada. Cada banco de conhecimento seria destruído. À medida que desvendamos as camadas de nossa história, enfrentamos a dualidade de nossas invenções e a fragilidade de nossa memória coletiva. Como Oppenheimer e a Biblioteca de Alexandria simbolizam o potencial infinito e a efemeridade do conhecimento humano, cabe a nós, guardiões da história, escolher o legado que queremos deixar. Inscreva-se em Sombras de Sabedoria, para juntos iluminarmos os cantos esquecidos da história e salvaguardarmos o saber para as futuras gerações. Aventure-se na jornada do conhecimento, onde as sombras do passado encontram a luz da compreensão. Até o próximo vídeo.